Bem, olá. Esse é mais um episódio da temporada do Ethic Talks que discute a COP30. COP30 vai ser realizada pela primeira vez no Brasil, mais especificamente na cidade de Belém do Pará, entre 10 e 21 de novembro. A gente está fazendo essa série sobre o COP30, trazendo gente do governo, gente da iniciativa privada, buscando exemplos e discussões sobre os temas que irão nortear a COP30 e depois da COP30 os passos que serão dados. O Ethic Talks é um produto de conteúdo do ETIC, o Centro de Transição e Inovação Energética, uma parceria da Fundação Vanzolini, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da COSAN. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Ricardo Cantarani, que é gerente de relações institucionais da Necta. A Necta, ela é uma das concessionárias de gás do estado de São Paulo. A gente, no ETIC da primeira temporada, do novo modelo do setor elétrico, a gente entrevistou o Davi Zilberstein. E o Davi Zilberstein comandou o processo de privatização do setor de gás natural em São Paulo, que deu o pontapé da privatização das distribuidoras de gás. E naquele momento, a área de distribuição de São Paulo foi dividida em 3 áreas. Então, a Necta está na região noroeste do estado. Por que a gente está entrevistando a Necta? Porque a Necta está começando há pouquíssimo tempo uma iniciativa pioneira no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Presidente Prudente. E o Ricardo vai explicar um pouquinho sobre essa iniciativa, que é o quê? A rede de distribuição de gás canalizado de Presidente Prudente está recebendo biometano. Então, primeira pergunta, Ricardo, essa é uma experiência inédita no Brasil. Como é que surgiu essa experiência? Perfeito, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela introdução, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a Necta para quem conhece um pouco mais, a antiga Gás Brasiliano. Era uma empresa que era da Gaspetro, e aí, no processo de desinvestimento da Petrobras, a Compass adquiriu o controle e a gente é 100% controlada pela Commit, que é a joint venture entre a Compass e a Mitsui, que formou a Commit. E aí, falando dessa iniciativa de Presidente Prudente, sim, ela é pioneira no Brasil. Ela surgiu ali numa visão estratégica da companhia em 2018, um pouco antes até, que a gente identificou uma usina do grupo Copersucar, usina Cocal, que fica lá no município de Narandiba, que ela já produzia tanto o etanol quanto a cana-de-açúcar, e ela tem também, obviamente, a cogeração com bagaço de cana para produzir energia elétrica para as atividades industriais. Ela viu também uma possibilidade de produzir o biometano a partir da vinhaça da cana-de-açúcar, né, no processo de produção do etanol. E aí ela olhou e se deparou, naquele momento, com uma decisão. Bom, eu posso ter o biometano aqui, que é um biocombustível que vai promover essa substituição do gás natural e essa transição para uma economia de baixo carbono, transição energética. Só que ela olhou e falou, bom, mas eu não tenho mercado, eu não tenho como escoar esse biometano para os consumidores. E aí, na época, ainda Gás Brasiliano, hoje Necta, né? A gente foi lá, fez um estudo, identificou um potencial significativo de consumo em Presidente Prudente, uma cidade que está ali a cerca de 65 quilômetros de distância de Narandiba. A gente foi no nosso órgão regulador, a Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, aprovamos ali um projeto pioneiro, o primeiro do Brasil, e acho que, se não um dos primeiros do mundo, que é uma rede exclusiva de distribuição de biometano. Então, nós, distribuidora de gás canalizado, como você colocou, uma das 3 aqui de serviço público que atua no estado de São Paulo, construímos um gasoduto conectando a usina Cocal em Narandiba até Presidente Prudente, passando por Pirapozinho. Então, essa foi uma primeira fase do projeto, que se encerrou em 21, 22, e agora, em junho desse ano, a gente começou uma segunda fase,
que é adensar, capilarizar essa rede de distribuição no município de Presidente Prudente, ali para conectar mais de 5 mil clientes que já estão contratados, investimento de cerca de 12 milhões de reais e construção de mais 44 quilômetros de rede. Isso no sentido de distribuir e encontrar novos consumidores para esse biometano que hoje é produzido no setor sucroenergético, que é o maior potencial de produção do país, o setor sucroenergético. Então, sim, é o primeiro projeto que foi feito, ele tem uma possibilidade muito grande de replicabilidade. A ideia é que esses projetos e iniciativas como essa possam ser replicadas e adotadas em diferentes regiões do estado, Roberto. Deixa eu te fazer uma pergunta para esquadrinhar um pouquinho mais. Vocês, nessa primeira fase, que foi até 21, 22, vocês fizeram quantos quilômetros aí da usina até a cidade? E nessa segunda fase, vocês estão fazendo 44? Essa segunda etapa vai até quando, Ricardo? Perfeito, Roberto, excelente. Olha, a primeira fase teve cerca de 56 quilômetros de rede. Uma parte em aço, ali que tem uma pressão maior de operação, e uma parte em PAD, poliestireno de alta densidade, que totalizou ali cerca de 56 quilômetros de rede nessa primeira fase. Essa segunda fase, que a gente começou agora em junho, ela vai ser concluída até dezembro desse ano, tá? Então, esses 44 quilômetros de rede, a gente já fez mais da metade, mais de 22 quilômetros até agora, e a gente vai concluir essa entrega aí, quer dizer, todos os 5 mil clientes que já contrataram biometano da Necta vão ser interligados até o fim do ano, então vão poder passar o Natal com suas famílias já abastecidos com biometano. Esses 5 mil já contrataram, e esses recebíveis foram usados para financiar uma parte desses 12 milhões de reais ou não, Ricardo? Olha, não, na verdade, assim, a gente aprovou junto à nossa agência reguladora aqui essa segunda fase. O modelo de regulação, ele é price cap. Nosso aqui no setor de gás, né? Você sabe bem, mas é importante sempre trazer para os nossos telespectadores isso. Então, ex ante, antes, no início do ciclo, a agência reguladora aprova ali o montante de investimento, aprova uma tarifa, uma margem média, que vai remunerar a distribuidora pelos próximos 5 anos, que a gente chama de ciclo tarifário. Isso, evidentemente, essa equação a gente considerou já capturando esse volume dos 5 mil clientes, e aí os 5 mil clientes eu destaco aqui que é residencial coletivo, né, são edificações, prédios residenciais, comerciais, indústrias e 2 ou 3 postos de combustíveis que a gente também tem buscado interligar numa ótica aqui de descarbonizar o transporte pesado. Vamos lá por parte. O diesel, tá? Vamos lá falar sobre... Dá para a gente desenhar um gráfico de pizza para saber quem é, por exemplo, residencial coletivo representa X%, comércio X%, indústria. E segunda pergunta, esse comércio, essa indústria, esse posto de combustível, ele está interessado em descarbonizar e em reduzir a sua conta de energia? Perfeito, excelente. Eu diria que o consumo industrial de praxe, ele representa, às vezes, por mais que sejam pequenas indústrias, em geral representam mais de 50%, 60% do volume. O volume do residencial, apesar de talvez das 5 mil unidades, ali, dos 5 mil clientes que contrataram, ser mais de 4.700, 4.800 em número, quantidade, mas em volume acaba sendo pouco, acaba sendo menor ali do que um conjunto de indústrias. O comércio, eu diria talvez ali isso a gente precisaria calcular, tá, estimar. O que eu arrisco dizer aqui que, assim, a maior parcela disso estaria concentrada na indústria e nos postos de combustíveis, Roberto. Bom, aqui eu tenho caminhões que vêm abastecer aqui que consomem diesel.
Se eu tiver uma bomba aqui, um ponto de abastecimento com biometano, eu vou atrair outras frotas e operadores logísticos que fazem transporte de grãos, de uma série de mercadorias. A gente tem uma série de cases hoje que usam biometano para descarbonizar, falando, vai parar no meu posto e vai passar a consumir biometano aqui. Então, isso vai se tornar uma rota de descarbonizar. Então, o posto está muito numa estratégia de olhar e falar, bom, eu vou atrair esses operadores que hoje estão fazendo esse movimento e que querem abastecer com biometano, ali num trabalho muito aprofundado que a Necta fez de identificar e mapear essas rotas, os corredores logísticos nas rodovias com maior circulação de caminhões, ao mesmo tempo identificando numa ótica de garantir abastecimento e segurança para eles, quais os pontos ótimos que deveriam ter postos de combustível para garantir a autonomia desses veículos. Então, o posto está muito numa estratégia de, olha, eu vou atrair hoje caminhões que não passam aqui ou oferecer um produto novo que já tem demanda de mercado para isso. E aí, quando a gente fala de biometano em relação ao óleo diesel, tem sim uma economia. Hoje ela não é tão significativa quanto a economia que o gás natural proporciona em termos econômicos e financeiros, mas à medida que a gente tiver novos operadores, uma produção crescente aqui, uma oferta de biometano muito maior, a gente vai passar a ter sim uma queda de preço natural do biometano, que vai tornar não só economicamente mais competitivo, mas também ambientalmente imbatível ali na descarbonização. Deixa eu te fazer uma pergunta também sobre essa questão desses usuários que estão aí olhando esse biometano. Indústrias, que tipo de indústria? Grande consumidor que teve que fazer alguma modificação no seu processo produtivo para receber o biometano? Ele já era usuário de gás de vocês, por isso foi mais fácil convencê-los? Falando de Presidente Prudente, não. O Presidente Prudente, especificamente lá, a gente não tem, como o município que está distante da nossa rede de gás, seja no nosso sistema de distribuição, seja do sistema de transporte de gás, então lá os consumidores industriais utilizavam óleo combustível ou óleo diesel. No limite GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, que é também um combustível fóssil. Uhum. E o que eles olharam bastante nessa tomada de decisão? Bom, eu vou descarbonizar, eu vou garantir confiabilidade na minha operação, porque eu não vou precisar que esse combustível que hoje atende a minha indústria seja entregue por um caminhão, que às vezes é movimentado por óleo diesel também. Então, ele garante que a rede seja esse backup, né? Esse pulmão que vai dar garantia para ele, evitando circulação de caminhão e, ao mesmo tempo, trazendo confiabilidade. Ao mesmo tempo, as indústrias que não consumiam, dependendo do tipo de combustível que ela consumia, era uma pequena conversão ali no equipamento, mas o investimento incremental mínimo para permitir que passasse a utilizar o gás natural. No caso de outras indústrias em outras regiões que a gente está expandindo rede, por exemplo, que à medida que a gente conecta usinas produtoras disponibilizando biometano para elas, que já utilizam gás, não é preciso nenhum tipo de adaptação, investimento ou conversão do equipamento. Tem um forno, se eu tenho um equipamento que já consome gás, é só usar o biometano em qualquer fração, em qualquer proporção, que o sistema continua operando da mesma forma. Se o sistema não usa, a indústria tem, especialmente as grandes, tá, multinacionais, tem esse apelo e esse olhar de falar, eu vou incorporar no meu processo ou no meu produto itens ou critérios de sustentabilidade. E quando olham isso, eles passam a ver sempre, olha, não só o processo produtivo em si, mas também o combustível que utilizam para isso. E a gente tem especialmente indústria química, indústria cerâmica, indústria de vidro, montadoras também de combustível, fabricantes de veículos. Esses são os principais que a gente percebe quem tem puxado esse tema e falado, olha, à medida que houver disponibilidade de biometano, eu tenho interesse aqui em consumir.
Vamos agora para outra parte, os postos de gasolina, os postos de combustíveis, até porque biometano não é gasolina. Está acostumado a falar posto de gasolina, mas hoje é etanol, gasolina GNV, biometano agora. Me fala uma coisa, Ricardo, como foi? Os postos procuraram vocês ou vocês, na inteligência de mercado, identificaram a existência de uma rota logística ligada ao que? Ao agronegócio, e vocês olharam, opa, esse setor aqui ele tem interesse em descarbonizar, então ele pode ter interesse a gente, é isso? Como é que foi? Excelente. A maior parte do mapeamento e da identificação desses postos foi um trabalho interno que a gente fez, Roberto, de identificar os corredores logísticos, quer dizer, a gente pegou as principais rodovias aqui de São Paulo, olhando Minas, olhando Mato Grosso do Sul, conectando ali com a região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olhou, bom, quais são as principais rodovias? Quer dizer, bom, o escoamento de grãos, soja, do nosso centro-oeste aqui brasileiro. Se for escoar, qual que seria o caminho possível? Bom, pode ir para o Porto de Paranaguá, pode ir para o Porto de Santos, ou eventualmente pode ir para o Porto de São Sebastião. Então a gente fez um trabalho aqui muito integrado por todas as distribuidoras aqui, e essa vantagem da gente estar num grupo grande como a Cosan, que tem participação ou controle, se não todas, a maior parte das distribuidoras que atuam na região sudeste, sul do país. E a gente fez esse trabalho integrado, identificou nesses corredores logísticos aqui, falou, bom, se vem um caminhão, por exemplo, vem no Mato Grosso do Sul, que pega lá soja, pega o milho, por exemplo, ele quer escoar a produção, levar para Santos. Como que seria essa rota? Identificando um veículo médio, a autonomia que ele tem. E a gente foi desenhando, a gente sobrepôs diversas camadas ali, a rodovia, com o consumo de óleo diesel em 2024, identificamos os postos que têm maior consumo de óleo diesel, identificamos ali também onde são as usinas sucroenergéticas que produzem etanol e açúcar, que poderiam produzir esse para fornecer para esses postos. E aí a gente foi desenhando, olhando essa sobreposição de camadas, quais seriam os postos geograficamente estratégicos de ter. Alguém que saia de qualquer dessas regiões, sai de Minas Gerais, sai do Rio de Janeiro e quer ir por Paraná, quer ir, conseguisse garantir autonomia em todo o trajeto sem correr nenhum risco de eu saí daqui e agora eu vou ter que abastecer com outro combustível, porque eu não tenho a garantia que eu vou ter nenhum gás natural. Então, a gente fez esse olhar, partiu muito dessa inteligência nossa de mercado, mapeamos isso, e a gente está fazendo um trabalho com todas as distribuidoras, então Mato Grosso do Sul, aqui na região de São Paulo, que está com gás, a Natos, inclusive, lá no Rio de Janeiro, aqui na região do Paraná, e colocando esses pontos de forma a garantir que nesse circuito qualquer veículo pesado, especialmente caminhão, para transporte de carga, consiga garantir o abastecimento e a autonomia nesse circuito. E aí, à medida que a gente vai... É claro que tem regiões, especialmente aqui na Comgás, a região metropolitana de São Paulo, que a gente se encontra, é muito mais adensada a rede e não vai ter o biometano aqui, mas aqui vai ter gás natural. E aí é o ponto que a gente mencionou um pouco antes, quer dizer, o veículo, você não precisa se preocupar que não vai danificar nada, não vai causar nenhum tipo de interferência no desempenho, no rendimento dele, é a mesma coisa. Então, abastece aqui com gás natural, na região que tem biometano, abastece com biometano e garante que os operadores desses veículos, especialmente os operadores logísticos, substituam o diesel por caminhões. E aí isso entra muito até numa medida aqui do governo do estado de São Paulo, que recentemente o governador Tarcísio aprovou ali uma isenção de IPVA, veículos pesados, até 2028. Esse é um trabalho que a gente tem também feito aqui, muito em sintonia com o plano
Estadual de Energia 2050, que tem como meta a neutralidade climática, mas também dando ali suporte e aproveitando desse olhar e a preocupação do governo do Estado em dar mecanismos, instrumentos adequados para direcionar essa demanda de substituição. Então, tem um olhar do ponto de vista do fabricante, eu dou isenção, então eu estimulo quem vai fazer uma troca ali, que tem o veículo já um pouco obsoleto, uma vida útil maior a trocar, e ao mesmo tempo a gente garante a autonomia desse veículo, garante os pontos de abastecimento, permitindo que ele faça o circuito ali sem nenhum tipo de preocupação. Tá, quando eu escuto o que você está falando, na verdade é o mesmo desafio que o veículo elétrico levou no Brasil. No início, quem lembra, no veículo elétrico 2019, 2020, as distribuidoras que estavam interessadas em adotar veículo elétrico, elas fizeram um grande P&D da ANEEL para fazer corredores interligando grandes capitais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Para quê? Para que quem fizesse a recarga naquele momento pudesse fazer a recarga e não tivesse problema nisso. É o que o Ricardo está explicando. O gás natural, como está se tratando de caminhões, eles estão olhando os grãos, então, do Centro-Oeste para chegar ao porto, por exemplo, de Santos. Ricardo, já está disponível isso ou vai ficar disponível para esses operadores logísticos o biometano nesses postos de combustível no fim do ano? Quando é que já está disponível? Se já está disponível, já tem demanda? Como é que está isso? Perfeito, Roberto. Alguns pontos já estão disponíveis, quer dizer, os postos de combustíveis já estão ligados à nossa rede. Outros a gente vai terminar de interligar até o fim do ano. Então, até dezembro, pontos estratégicos de abastecimento. É claro que nem todos esses vão ser de biometano. A gente tem um mecanismo hoje que a agência reguladora já aprovou, que é o SOAP, que permite essa troca operacional entre regiões. A gente está fazendo um projeto também aqui que foi aprovado pela nossa agência reguladora Arcesp, de interligação das áreas de concessão, mas esse é um projeto de mais longo prazo. Esse vai ficar pronto provavelmente em 2027, e aí esse biometano que vai ser produzido na nossa área de concessão da Necta, pelas usinas, principalmente setor supraenergético, vão ser escoados ali para a região daqui da Comgás, para a região de Sorocaba, Registro, e assim, então a Comgás está fazendo o mesmo trabalho, aqui é claro que na região metropolitana tem mais postos, mas ela tá incluindo outros pontos de abastecimento para garantir que esse circuito Porto Santo seja abastecido, e a Naturgy, que atende a região sul do estado aqui, também está fazendo o mesmo trabalho. Então, aqui em São Paulo e o rebatimento nas outras regiões do país também. Você estava falando que até o fim do ano, 20 postos de combustíveis vão estar com biometano. Você já falou que já tem alguns ligados. Esses ligados vocês já sentiram essa demanda? É operador logístico buscando escopo 3 para descarbonização? Quem é que tem usado desses postos de combustível que já estão interligados com biometano? Por exemplo, tem um projeto da Copersucar. Tá. Que Copersucar, que é uma das maiores, se não é a maior trading do setor de etanol do mundo. Exatamente. E aí eles estão desenvolvendo, eles têm um conjunto de 35 usinas, salvo engano, que estão sobre o guarda-chuva da Copersucar, que eles administram, né? E a Copersucar, por exemplo, ela está adotando um projeto que ela chama de biorrota, quer dizer, todo o trajeto do açúcar dessas usinas para o Porto de Santos, para exportação, ela faz usando caminhões movidos a biometano. Então, assim, o que a gente percebe? O primeiro a descarbonizar é a indústria. Então, a indústria... E o grande, né? Essa grande indústria, né? Exato, mas assim, quando tem uma usina, por exemplo, pega Cocal, daqui a pouco também, daqui a algum tempo vai iniciar a operação da usina São Martinho, ali em América Brasiliense. 2, 3 semanas atrás teve a inauguração da unidade de Paraguaçu Paulista, da usina Cocal também, que vai ser interligada à rede daqui a algum tempo, a nossa rede de distribuição.
O que a gente percebe? O primeiro é o usineiro. Então, a indústria que produz começa a trocar ali a colheitadeira, a motobomba, começa o treminhão que movimenta a cana e começa a fazer essa produção lá. Então, assim, normalmente 20% da produção do biometano já usa ali no entorno da usina para movimentar o bagaço, para movimentar a cana, para fazer o corte, a colheita mecanizada. Então, assim, esse é o primeiro movimento ali muito centrado na usina. Aí, em seguida, a gente percebe que, bom, os usineiros, o que a gente tem conversado e visto, a maioria prefere, e essa é uma orientação, uma diretriz do nosso governador Tarcísio aqui em São Paulo, que esse biometano seja colocado no duto, para você dar escalabilidade, para você dar possibilidade de atingir vários consumidores e não depender de transporte por caminhão, ainda que fosse movido a biometano, por exemplo. E aí, o que a gente tem percebido muito? Quem tem demandado isso, então, grandes usinas, grandes operadores têm demandado, empresas, por exemplo, Coca-Cola, Mercado Livre, multinacionais como Nestlé, L'Oréal, essas têm demandado o biometano, falam, eu quero transportar o meu produto usando biometano, eu garantir que o processo logístico seja também limpo, seja carbono neutro, e quer também usar no seu processo produtivo. Então, grandes indústrias, sim, têm usado, têm escolhido. Operadores menores aqui, e a gente tem lá e falando na nossa área de concessão, a gente tem lá em Ribeirão Preto, por exemplo, a Aguetone, que que fechou ali pelo menos 5 caminhões, comprou da Scania, e a gente aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 3 empresas que fazem já, tem a Scania, que produz veículos aqui em São Bernardo do Campo, tanto ônibus quanto caminhões, tem a Iveco, em Minas Gerais, que produz também caminhões movidos a biometano, e tem a MWM, que fica aqui em São Paulo, que faz a transformação veicular, que ela retira o motor a diesel e coloca o motor novo, projetado, dimensionado, para operar com gás natural. Então, e isso pode servir tanto para ônibus quanto para caminhão. E aí o que a gente vê, Roberto, é que assim, a Aguetone comprou esses caminhões já dedicados a biometano para fazer ali um suporte para a operação da Copersucar levar o açúcar para o Porto Santo. Então, essa empresa Aguetone, ela pega o açúcar das usinas, que compõem ali o leque, o guarda-chuva da Copersucar, e leva ali para o terminal ferroviário da Rumo para fazer depois essa logística de escoamento da produção. Então, a gente vê uma série de cases hoje se multiplicando. Tem a própria São Martinho, que fazia a rota lá de Matão até o Porto Santos. Tem diversas empresas, a maioria delas, é óbvio que são empresas maiores ali que tem esse componente, esse viés de preservação do meio ambiente, né, de sustentabilidade dos negócios, e que quer já ser indutora, ser protagonista nessa transição. E é interessante que você estava citando algumas das empresas, por exemplo, a Copersucar, a Coca-Cola, elas também não apenas estão investindo na compra de biometano, mas elas também buscaram diversificar suas matrizes de transporte. A Copersucar, por exemplo, aumentou muito nos últimos anos o transporte ferroviário para chegar ao Porto de Santos, em razão dessa meta global de descarbonização. Lembrando que o mercado europeu, que talvez seja um dos mais exigentes do mundo em relação a critérios ambientais, tem buscado dar um prêmio para os produtos com menor pegada de carbono. Então é por isso que há essa corrida das empresas, além, obviamente, dessas empresas terem metas globais de descarbonização que estão dentro das suas metas globais e dentro dos NDCs, como a gente viu na primeira entrevista. Ricardo, se abriu a entrevista falando assim, presidente prudente, a gente está fazendo aqui até dezembro 5 mil clientes, se abriu os clientes, a gente está fazendo segunda etapa, mais quilômetros aqui para interligar. A maior parte do potencial de produção de biometano do estado de São Paulo, e assim, eu não sei o quanto os nossos telespectadores acompanharam, a Fiesp contratou um trabalho recentemente da Amplum, da PSR e do Instituto 17 para mapear o potencial de biometano do estado de São Paulo. Chegou à conclusão que o potencial de curto prazo
corresponde a 6,4 milhões de metros cúbicos por dia. Esse, basicamente, coincide com um potencial na nossa área de concessão, na área de concessão da Necta, tá? Na região geográfica que a gente atende, são 375 municípios que estão sob nossa concessão. Então, assim, e a gente identificou que tem uma aptidão, uma prontidão, uma disponibilidade de mais de 46 usinas que, no curto prazo, já conseguiriam disponibilizar ali 3 milhões de metros cúbicos, mais praticamente metade do potencial de produção de biometano no estado de São Paulo na nossa malha, no curto prazo, tá? Então, tem esse primeiro aspecto. Quando a gente olha ali o projeto de Presidente Prudente, foi um caso isolado, porque foi um arranjo, uma espécie de um arranjo produtivo local em que tinha a usina produzindo biometano, ela precisava escoar e a gente viu ali uma oportunidade grande de levar. É claro que a gente estuda esses projetos caso a caso, com muita responsabilidade e submete sempre ao crivo da agência reguladora as aprovações ali, respeitando sempre a legislação e as normas regulamentares. Mas assim, Paraguaçu Paulista, por exemplo, é um caso que a usina já começou a produzir, da Cocal também, só que ela está um pouco mais distante de uma rede nossa que vai até Marília. Então, assim, muito provavelmente lá a gente não vai fazer uma rede isolada. Muito provavelmente a gente vai derivar futuramente um ramal de Marília, que já é atendida, e vai conectar a usina de Cocal, lá em Paraguaçu, para escoar esse biometano para a rede. Ribeirão Preto, assim que a usina São Martinho, em Américo Brasiliense, a usina Santa Cruz, né, do Grupo São Martinho, iniciar a operação dela, que vai ser, eu imagino, até o fim do ano, com certeza essa usina vai estar conectada na rede, a gente vai conseguir escoar esse biometano, descarbonizando ali a região de Ribeirão Preto e todo o entorno. Outras regiões, e a gente faz esse trabalho muito de forma permanente, até identificando e conversando com os usineiros, com os produtores, se tiver algum outro produtor de biometano que fala, olha, eu vou investir 200 milhões, que é basicamente esse grande número de capex para produzir um biometano, a gente certamente vai fazer o estudo de viabilidade, vai submeter a agência reguladora e vai buscar, junto com ele, mercados para escoar esse produto. O que a gente tem visto muito é que, assim, em relação à indústria, a maioria quer consumir no Mercado Livre. Então, a indústria fala, eu vou comprar do produtor direto e a Necta garante só a infraestrutura ali de movimentação. E para a gente esse é um modelo que igualmente funciona, igualmente atende ali, a gente presta serviço de infraestrutura, tá? Quando você escuta o Ricardo falar agora, quem acompanha o TikToks da área de energia elétrica vê a grande diferença entre o mercado de energia elétrica e o de gás natural em relação ao mercado livre. No mercado livre, quando se abriu em 1995, foi muito mais fácil, porque tinha o poste já passando em todas as grandes indústrias, comércio e na casa das pessoas. No gás natural, o pulo do gato é que você precisa ter a infraestrutura. Por isso que ele falou, opa, precisa ter um capex e precisa ter uma indústria, porque senão você não consegue. Então, o grande desafio do mercado livre de gás natural no Brasil é essa infraestrutura, é o gasoduto. Lembrando que a malha de gasoduto brasileira é muito pequena da americana ou da europeia. A gente está falando mais ou menos de uma população de 10% do que lá. E a nossa malha é muito no litoral e em alguns estados. Então você tem dificuldade. Isso que o Ricardo está falando aí, opa, tem um capex de 200 milhões. E no biometano é o mesmo desafio do gás natural. A infraestrutura tem que acompanhar. Ricardo, como foi como vocês estão num projeto aí pioneiro, primeiro aí Brasil e um dos primeiros do mundo, como foi a articulação com a agência reguladora? O que vocês aprenderam? Porque como vocês estão olhando a replicabilidade desse modelo, essa parceria com a Arcesp, vocês poderão colocar em teste em outras áreas de concessão do grupo ou mesmo no Noroeste. Como é que foi essa interlocução com a agência reguladora? Olha, foi muito produtiva e de grande aprendizado, Roberto.
Eu vou trazer só um pano de fundo aqui, porque os nossos ouvintes, telespectadores também conhecem, e o programa aqui também trata dessa relação também no mercado de energia, que num primeiro momento, a maior parte das usinas, e tem a usina Bonfim, por exemplo, lá em Guariba, que produzia o biogás, e num momento em que o mercado de energia estava com um preço atrativo, eles usavam o biogás, colocavam num motogerador, gerava energia elétrica, e assim a gente tem vários exemplos disso. Usina Termoverde em Caieiras é assim, tem essa usina da Raiz em Bonfim, que vendeu energia em contrato de longo prazo até no mercado regulado de energia, nos leilões promovidos ali pela ANEEL e a CCEE. Então, num primeiro momento, esse foi o movimento natural, tá, dessas indústrias. Em seguida, eles olharam e falaram, mas por que eu vou ficar produzindo biogás se eu posso produzir o biometano? E o biometano ele tem uma série de aplicações. Então, eu posso descarbonizar o meu negócio aqui, minha logística local, eu posso colocar esse biometano na rede. Isso, por exemplo, trazendo aqui, né, um pouco mais de exemplos e de cases aqui para os nossos ouvintes, é o que a Sabesp está fazendo em Franca, por exemplo. Ela produz, a partir da estação de tratamento de esgoto, o biometano, e ela está olhando, ela optou por usar para substituir o própria gasolina nos veículos leves dela, 40 veículos leves, ela está usando biometano para produzir na ET. Mas a própria Sabesp olhando, a Sabesp é um consumidor de energia no mercado livre, consome muita energia para bombear, né, a água, para levar para as nossas... Segundo o custo operacional que qualquer acompanhante de água e esgoto tem no Brasil é energia elétrica, o primeiro é de pessoal. Exatamente, aí ela está olhando e falando, mas eu posso usar esse biometano para colocar na rede, ter uma receita adicional, eu posso usar esse biometano para abastecer minha frota, mas eu posso também deixar ele como biogás e gerar energia elétrica, e talvez abater uma parte da minha conta de energia aqui. Então, assim, esse é um leque de oportunidades aqui, de possibilidades que tem esse biocombustível. E aí, voltando para a sua pergunta, de fato, a relação com a Arcesp foi muito produtiva e, assim, de grande aprendizado. Por quê? Porque era um modelo inovador. A agência nossa aqui de São Paulo, a Arcesp, ela é muito pioneira em diversos assuntos, foi pioneira na regulamentação do mercado livre e foi pioneira também na deliberação 744, ali, que criou as condições para a distribuição de biometano na nossa rede. Então, naquele momento, ela olhou e falou, o que a gente consegue, de fato, fazer sem onerar a base de consumidores da Necta, mas, ao mesmo tempo, garantir segurança jurídica e regulatória para a Concal, lá na época, fazer o investimento e garantir que aquele... Então, ela foi muito cuidadosa em olhar o contrato, em tratar ali dos requisitos, e a gente teve uma curva de aprendizado muito grande. Hoje, e aí derivou até o TUI, né, o termo de interconexão, que as usinas usam para conectar, e aí até nesse olhar da experiência com a agência reguladora, e no olhar de assegurar a modicidade tarifária e não transferir para os consumidores um ônus de ligação dessas usinas, que claro que a gente também, dentro dessa ótica, desenvolver infraestrutura para conectar e para fornecer disponibilidade de gás natural ou biometano para os nossos clientes, a gente também tem visto que, assim, o usineiro não é o core business dele, não é o negócio dele conectar a usina. Ele produz e fala, olha, tanto só fazendo aqui um complemento, que pela própria lei do combustível do futuro, a Petrobras, outros produtores, têm que acrescentar 1% de biometano no gás natural, seja produzido aqui, seja importado. Então, a Petrobras começou a abrir uma chamada pública para contratar 700 mil metros cúbicos por dia. Muitas dessas usinas que estavam na nossa área de concessão, que estão até agora, fizeram ali consultas a gente, falando, olha, eu quero fornecer para a Petrobras, mas você, né, você me garante que se porventura a Petrobras me escolher, você vai me conectar? Aí a gente fez um trabalho grande até com a agência reguladora e falou, agência, a gente tem capacidade para isso, a gente tem total disponibilidade para conectar essas usinas, mas a gente não quer onerar os nossos consumidores, até numa ótica de que a indústria, por mais que falar, o preço
a agência é muito diligente ali ao estabelecer as tarifas, mas trabalha no limite de competitividade, então qualquer aumento de preço ali, ela pode migrar para um energético substituto, biomassa, a gente viu muito disso acontecer, e aí a gente propôs para ela a criação de uma TUSD verde, que ela até abriu uma tomada de subsídios, que no fundo é o produtor pagar uma tarifa, reais por metro cúbico ali a ser definida pela agência, e que remuneraria ali um investimento, o CAPEX feito pela distribuidora para conectar na sua malha de distribuição aquela usina, sem onerar os consumidores. Então, a agência reguladora aqui, de forma pioneira, novamente, de forma muito responsável, deve abrir uma consulta pública aqui, provavelmente ainda em outubro ou começo de novembro, sobre isso, de forma da segurança jurídica. E uma vez tendo esses dois mecanismos, que provavelmente vão coexistir, o TUI, termo de uso de interconexão, e a TUSD verde, vão garantir que a gente tenha segurança para conectar essas usinas, elas se sintam interessadas e seguras para produzir o biometano, fazer esse investimento de 200 milhões, com a garantia de que a gente vai conectar na rede e esse biometano ela vai poder vender para qualquer cliente, ainda que em outra área de concessão, na área com gás, por exemplo, onde está a maior parte das indústrias, o mercado industrial ali mais diversificado do nosso estado, ou mesmo para outros estados ali, se esse biometano for injetado na malha de transporte, tá? Então, e isso a Arcesp, ela olhou isso e ela percebeu que, de fato, tem que ser uma construção conjunta com a distribuidora que está na ponta, fazendo esse diálogo, né, essa interlocução com os atores, e dando ali segurança jurídica e regulatória, não só para cumprir o contrato de concessão, mas para garantir que esse investimento aconteça e que o desenvolvimento de São Paulo acompanhe essa necessidade, né, essa demanda. Tá. Você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer, Ricardo? A gente viu aqui vários assuntos, na verdade, mostrando aqui como o gás é um combustível, pode ser um combustível de transição, as diferenças entre o setor de energia elétrica e o setor de gás natural, e como esse biometano tem atraído outros elos da cadeia, o quê? Buscando essa descarbonização que tem tudo a ver com a COP30. Você quer fazer alguma consideração final? Não, o que eu gostaria só de trazer, Roberto, agradecer novamente a possibilidade de a gente estar falando desse tema. O biometano, ele está aqui ele é também um combustível de transição ali que vai ser o permanente, que o gás vai fazer essa primeira onda e a própria rede de gasodutos vai permitir distribuir o biometano e misturar em qualquer proporção. É claro que ele vai dar essa estabilidade e a confiabilidade da operação, porque o próprio sistema de gasodutos vai permitir isso. A gente percebe muito nas agendas dos estados, e aqui, falando em São Paulo particularmente, né, tem o Plano de Ação Climática do Governo do Estado de São Paulo, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, liderada pela nossa secretária Natália Rezende, que aborda a importância dos biocombustíveis, e o biometano é parte estratégica disso. Tem o plano de energia também, que traz muito esse viés do biometano, numa ótica de, olha, substituindo o diesel, você tem um ganho ainda muito maior, porque você vai descarbonizar e você vai permitir ali o desenvolvimento de uma indústria nova e com esse foco, vai reduzir questão de saúde pública, de poluentes locais, de gastos e doenças respiratórias. E à medida que a gente, talvez uma consideração final aqui, à medida que a gente dá previsibilidade para os investidores e sinaliza com, por exemplo, um Congresso também atuante e responsável ali, que aprovou uma legislação com mandato, dando ali segurança para investimento, trazendo percentuais que vão ser definidos pelo CNPE, mas que são crescentes até 10%, a gente estimula essa indústria a se desenvolver e a investir para produzir e para ofertar esse biometano. E aí, só um complemento aqui, ele é fungível, ele é totalmente fungível com
intercambiável com gás. Então, de novo, né, não precisa de nenhum investimento adicional. Quem já consome gás e quiser fazer a mudança para biometano, isso é imediato, não tem nenhum tipo de investimento, adaptação ou mesmo tipo de conversão que você precisa fazer. E a Necta aqui está pronta para contribuir e desenvolver aqui essa infraestrutura para conectar o biometano com o desenvolvimento do Estado de São Paulo e garantir que essa descarbonização a gente acelere, essa transição a gente promova de uma forma mais sustentável e gerando uma diversificação energética aqui que é tão essencial para a gente trazer segurança e confiabilidade operacional. Então, agradecer muito você pelo programa aqui, pela oportunidade de falar e espalhar um pouco, disseminar um pouco desse conhecimento aqui para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer a presença do Ricardo, só puxando um detalhe. Ele falou que o estudo da Fiesp, que mostra o potencial de biometano na área da Necta, é de 6,4 milhões de metros cúbicos diários. Lembrando que o gasoduto Brasil-Bolívia tem 30 milhões, ou seja, a gente está falando de algo de 1/5 numa área de concessão do Estado de São Paulo, para você ver o potencial do biometano para a economia paulista. Eu quero agradecer. Desculpa. E só mais um detalhe, Roberto, o consumo hoje do Estado de São Paulo de gás natural, de todo o Estado, das 3 áreas de concessão, é em torno de 13 milhões. Então, assim, o potencial de biometano ele seria suficiente para substituir metade do consumo de gás hoje do Estado de São Paulo e descarbonizar. Acho que isso era para dar o fecho. Obrigado, Ricardo. Aos ouvintes e espectadores, a gente volta com mais um episódio em breve sobre a COP30. Tchau. Muito obrigado.